Fala galera que tá aí do outro lado da telinha. Para quem não me conhece, sou Júnior Ascensão, teólogo, evangelista, apaixonado pelas escrituras sagradas e venho sempre com conteúdo novo com a intenção de abençoar a sua vida que tá aí do outro lado da telinha. Pessoal, hoje o nosso estudo vai ser baseado no livro de Marcos. Está escrito em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Eu vou fazer uma leitura aqui, lendo a Bíblia, olhando para o vídeo. E em seguida vou dar uma explicação, teologando com você, trazendo aí um ensino poderoso das Escrituras Sagradas para abrir a sua mente, o seu entendimento, a visão do reino, uma dimensão espiritual que talvez você não conhecia. Ou se já conhecia, vai passar aí a compreender ainda melhor devido a alguns detalhes que vou explanar através desse estudo. Vamos lá. Está escrito assim: e disse-lhes Jesus, ide por todo o mundo, é Jesus falando para os seus discípulos, pregai o evangelho a toda criatura viva. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome vocês expulsarão demônios. No nome de quem? De Jesus. Através do meu nome, através de mim, falarão novas línguas. Vocês pisarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera que iria fazer mal à pessoa, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha que interessante. Sinais, prodígios e maravilhas. Primeiro, o que seria esse ide? Jesus ele preparou ali uma comissão. Alguns teólogos afirmam que foi 70. No original, comenta-se que foram 72 pessoas. Ele durou por volta de 3 anos a 3 anos e meio para preparar essa galera, um período de faculdade aí, que se você fosse estudar no secular de algum curso técnico, seria mais ou menos esse prazo, por volta de 3 anos. E o que aconteceu? Isso ocorreu quando ele se batizou, no Rio Jordão. A partir daí, ele teve esse período de preparação. Ele ficou um período de 40 dias no deserto, orando, tirou um período de jejum. E o que ocorreu? A partir dali, ele foi guiado pelo Espírito Santo, porque após o batismo, ele recebeu um ato simbólico, profético, a descida da forma corpórea de uma pomba, que veio sobre a cabeça dele, que era o batismo do Espírito Santo. O que significa esse batismo? Quando a pessoa desce com o corpo nas águas, é uma submersão. Quer dizer que está morrendo o velho homem, a antiga criatura. Dali para trás está morrendo o velho homem. E quando ele está subindo das águas, está submergindo ali, está nascendo uma nova criatura em Cristo Jesus. A Bíblia menciona no Novo Testamento que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O antigo homem morreu. Gálatas 2:20 fala assim: não mais eu, mas Cristo vive em mim. A partir dali, ele se torna uma nova criatura. Vamos chegar lá, hein? Vamos lá. Então, desceu aquele batismo, João Batista que batizou Jesus Cristo. Para quem não sabe, ele era também, tinha um grau parentesco, ele era primo de Jesus. E aí o que ocorreu? Ele fala assim, lá do alto, aquela voz ecoa, que era o Deus falando assim, o Deus Altíssimo. Este é meu filho amado, a quem me comprazo, a quem tem prazer. No momento do batismo de Jesus, veio aquela pomba em forma corpórea e espiritual, posou-se na cabeça dele, se materializou ali e ainda ouviu-se uma grande voz do alto, onde todas as pessoas temeram ali, escutaram, entenderam. Mas antes disso, João Batista falou assim, que ele era o Cristo, o mensageiro, o enviado, o Messias. Messias seria o enviado para salvar aquela nação que estava praticamente corrompida devido à antiga aliança. De Gênesis até o livro de Mateus, quando vai chegar em Mateus, é uma antiga aliança, um antigo concerto. Aquilo havia sido roubado pelo inimigo, pelo diabo. O diabo ele é um inimigo sobrenatural. Ele é um inimigo sobrenatural. Ele é um anjo caído, que eu vou falar em um outro vídeo, uma outra situação. Ele era um querubim ungido, devido
a soberba no coração dele de tentar ser igual a Deus, ou melhor que Deus, queria construir ali um novo reino, um novo legado. Houve batalha no céu, ele caiu, se tornou-se diabo, mas vou falar esses detalhes em outro vídeo. Vamos lá. Chegou em Mateus, se torna uma nova aliança. Essa nova aliança é constituída na vinda de Jesus. 400 anos antes de vir Jesus, o profeta Isaías já profetizou, mencionou que Jesus viria. Ele começou a falar também que é voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ali ele já falava de João Batista, que estava no deserto, que viria se surgir João Batista. Ele é um cara que nasceu também com uma forma profética, que um anjo veio falar para a mãe dele, que se chamava Ana, esposa de Zacarias. Zacarias cuidava do templo junto com Ana, e ele era um sacerdote. Ana era uma mulher da descendência de Arão, que era um povo separado, exclusivo para cuidar do templo do Senhor, quando pessoas faziam sacrifícios de animais na época, quando pecavam ou quando estava produzindo as terras, tanto por arrependimento como também de selamento ali de algo profético referente a colher as colheitas de forma abundante. Eles apresentavam tudo que ocorria de forma aos sacerdotes. Os sacerdotes, eles interviam a Deus. É como se fosse uma ponte de Deus até eles, ao povo. E o povo vinha até eles para com Deus. Imagina essa ponte que havia antigamente. Mas quando Jesus ele deu a sua vida, morte de cruz e ressurreição, antes estabelecendo o princípio do batismo através das águas, ele fala assim, olha que está escrito no versículo 15 aqui, ide, ele fala para os discípulos, por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura viva. E o que é pregar, para quem não sabe? É fixar uma mensagem de uma forma que as pessoas não esqueçam. Jesus ele era especialista em ensinar através de parábolas. O que é essas parábolas? Histórias. Ele ilustrava de uma forma com que as pessoas entendiam, compreendiam, interpretavam. Esses ensinamentos ficavam fixos no coração e na mente de uma forma com que elas interpretavam, e essa revelação descia ao coração delas. Elas falam, caraca, agora eu estou entendendo o que é que ele estava tentando me dizer. Porque a visão espiritual dela é aberta, ela começa a enxergar além do natural, além do físico. Porque o evangelho, ele é algo natural, mas que te dá acesso ao sobrenatural através dos ensinamentos, através da revelação do Espírito Santo de Deus que Jesus Cristo derramou quando ele falou, eu vou, mas deixarei o Consolador. De morte de cruz, ele realizou esse plano. Vamos lá. E a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, sangue, não é contra essas vidas que prejudicam outras vidas. Está em Efésios. A nossa luta é contra principados, potestades, dominadores do reino, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Vou entrar mais em detalhe mais para frente. A nossa batalha ela é espiritual. Pessoas muitas vezes são como um receptáculo. Elas são como uma casa, uma morada. Pode habitar nela o Espírito Santo de Deus, através de busca intensa, através de comunhão com Ele dia após dia. E pode ser que ainda não está habitando nada lá, ela está como se fosse um vazio. E pode ser também que o diabo ou demônios podem tentar usar a vida dessa pessoa para ela realizar maldades, prejudicar outros seres humanos, porque a nossa batalha não é carnal, mas sim espiritual. E as nossas milícias, nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quem que é a igreja do Senhor? Nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Após o batismo, após esses ensinamentos que começam a entrar no seu coração e na sua mente, você dá espaço e liberdade ao Espírito Santo de Deus, o que ocorre? Você se torna uma carta viva, um homem de Deus, uma mulher de Deus, tomada pelo Espírito Santo. Muitas das vezes vem essa impressão no seu coração e sua mente do que é certo e do que é errado. A partir daí você começa a caminhar.
Seguir, Jesus falou, eu sou o caminho. Que caminho? É dele que nós devemos seguir para obter a salvação e prosperidade nessa terra. Porque ele fala, a paz que eu vou não é a paz que o mundo dá, é uma paz que provém do Senhor, que excede todo o entendimento humano. Eu sou a verdade. O que é verdade? As escrituras sagradas. Opa, pegou a bagunça ali. Calma aí, que a minha criança estava brincando lá. Mas vamos lá. Seria aqui, ó, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, seria a Bíblia Sagrada, os ensinos poderosos de Jesus. E eu sou a vida. A vida é eterna em Cristo Jesus. Ele fala, eu vou ao Pai, já preparei moradas para vocês, e Ele nos dá essa certeza que existe um plano após morte de carne, né? Chegar um período que nós morrermos aqui na terra, obteremos a eternidade. Não se engane, não se engane. Existe vida após a morte, existe uma vida eterna. Esse plano físico que a gente está vivendo aqui na Terra, existe um propósito que você vai conhecendo dia após dia através das Escrituras Sagradas. Pessoal, e partindo aqui então para o batismo, que você entendeu que é morte e ressurreição, que João Batista prepara esse caminho para que seja imputado essa doutrina santa, para que nós venhamos a cumprir ela. Jesus fala, se crer e for batizado, será salvo. O batismo ele é um selamento, ele é ali um ato simbólico, profético, que temos aliança com Jesus Cristo. E a partir dali nós devemos pregar, falar para as pessoas de uma forma com que elas entendam. A gente pode usar essas ilustrações que Jesus nos ensinou para que outras pessoas tenham acesso a essas verdades e venha se converter, venha se arrepender dos seus maus caminhos e venha fazer o que é certo aos olhos do Senhor e ter comunhão com Ele, mediante a oração, o estudo da palavra e congregarmos em comunhão em templos que realmente ensinam a poderosa palavra de Deus. Pessoal, além disso, se você está no seu trabalho, se você está na escola, se você está num qualquer ambiente que haja pessoas, numa fila de mercado, em padaria, quando surgir uma certa oportunidade, não deixe de falar do amor de Cristo. Fazendo isso, você está muitas vezes pregando, ensinando ou compartilhando uma palavra, uma historinha que traga edificação na vida do próximo. Porque tem muitas pessoas que estão ocas por dentro, tem muitas pessoas que estão sendo manipuladas pelo inimigo. E Jesus fala assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso vai gerar libertação na vida da pessoa e verdadeiramente você será livre. Por que verdadeiramente? Porque muitas pessoas acham que estão livres e na verdade estão presas pelo diabo e não estão enxergando isso ainda. O apóstolo Paulo, quando ele é convertido, Ananias vai, ora por ele lá também, cai como escamas dos olhos dele ali, porque ele havia uma cegueira espiritual e física. Posteriormente, né, ele era Saulo, o perseguidor, passou a se tornar-se Paulo. E o que aconteceu? Ali, a partir daquele momento de conversão que ele teve, um encontro com Deus ali, que ele fala, Paulo, Paulo, por que tu me Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele fala, mas quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue, né? E o meu povo ali, praticamente, da época que ele perseguia, mandava ir para a cadeia e matar. Após ele ter esse encontro com ele, Ananias ora e ocorre esse fenômeno sobrenatural de cair essa cegueira física e espiritual que ele não enxergava nada. Ele achava que estava certo, correndo atrás das pessoas, matando elas, entendendo que na doutrina, os ensinos daquela época, ele estava correto. Existem muitas pessoas assim, que acham que são donos da verdade, acham que estão no caminho certo e na verdade estão prejudicando o próximo. Jesus, ele mostrou que ele é o único caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a partir dali que Paulo tem essa consciência, essa revelação, ele entende que a verdade que ele acreditava era uma falsa verdade. Então Jesus fala assim, eu sou a verdade. A verdade que liberta, que fala, conhecereis a verdade vos libertará e verdadeiramente sereis livres. Ele quebra aquela falsa doutrina dele e ele fala, caramba, meu, o que eu fiz? Quanta gente que eu mandei para cadeia, que eu matei, que eu julguei, condenei, fiz isso e tal. E agora eu entendo que eu estou certo. O que ele fez? Começou a fazer o quê? Ide. Ele começou a ir. Aonde ele foi, ele mesmo sendo construindo tendas, né, para quem não sabe, ele era construtor também de redes, tendas daquela época, ele começou a pregar, formar discípulos, e no livro de Atos dos Apóstolos, as atitudes que eles tiveram daquela época, formaram-se as primeiras igrejas primitivas. Por que primitivas? As primeiras daquela época, para se consolidar os primeiros templos que eram realizados em casas.
E Paulo formava os discípulos, formava líderes e foi formando bispos, diáconos, pastores, foi intitulando pessoas para cuidar da obra do Senhor. Teve esse ajuntamento de pessoas também num templo chamado igreja, nos tempos de hoje também. E o que eu quero que você entenda? A importância do batismo, de crer que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Comece a buscar dia após dia, que você vai ter um crescimento espiritual extraordinário de uma tal maneira que você vai se tornar um agente de milagre na vida das pessoas. Que Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse vídeo com pessoas que não têm essa verdade ainda, ou se tem, vai agregar ainda mais conhecimento, mais valor, mais crescimento de graça na vida dele. E seja você essa pessoa que tem uma conexão com Cristo. Custe o que custar, vai valer a pena. Essa semana vai ser uma das melhores semanas da sua vida, creia nisso, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo e segue a gente nas mídias sociais. Beijo no coração e fique com Deus, amados.